Na última década, 31 milhões de pessoas entraram na classe média brasileira. Atualmente, cerca de 95 milhões fazem parte desse extrato social, com renda familiar entre R$1.000 e R$4.000. São sobretudo jovens com emprego formal, alto potencial de consumo e características heterogêneas. O levantamento feito pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República traz um perfil detalhado da nova classe média brasileira, feito com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Para evitar os efeitos da crise no país, a Secretaria propõe uma série de políticas públicas específicas para esse setor. Moreira Franco, ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, é o convidado do programa de hoje, direto de Brasília. A nova classe média brasileira é o tema da Tribuna Independente, o Plenário do Povo, que começa agora ao vivo pela Rede Vida, o canal da família, com a apresentação do jornalista Leandro Mazzini. Olá, boa noite para você que nos assiste de todo o Brasil neste momento. Um dos maiores expoentes do PMDB está à mesa conosco aqui hoje no Tribuna Independente, direto de Brasília. É o ministro Moreira Franco. Obrigado, ministro, pela sua presença. Muito obrigado. Comigo à mesa, meus colegas de bancada, Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense, ela é colunista especial e aqui da Rede Vida também. E o meu colega, hoje estreando na tribuna também do Correio Brasiliense, Paulo de Tarso Lira. Obrigado por vocês pela presença. Obrigado, Leandro. E obrigado a você, telespectador, que está nos acompanhando neste momento. Estamos ao vivo para todo o Brasil e você sabe como pode participar. Antes, no entanto, eu gostaria de apresentar um pouco mais da biografia do ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ele que deixou há pouco um jantar com a presidenta Dilma Rousseff para vir nos prestigiar aqui. Wellington Moreira Franco é sociólogo com ampla carreira política e acadêmica. Eleito governador do estado do Rio de Janeiro em 1987, também tornou-se membro do Diretório Nacional do PMDB nessa data e assumiu a presidência da Fundação Ulisses Guimarães em 2001. Em 2004, foi vice-líder do PMDB na Câmara dos Deputados e, em 2005, presidente da Comissão de Finanças e Tributação. De 1998 a 2002, foi assessor especial do presidente Fernando Henrique Cardoso. Em 2008, assumiu a vice-presidência de Fundos e Loterias da Caixa Econômica Federal. Atualmente, Moreira Franco é ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Muito bem, você, telespectador que está nos acompanhando agora ao vivo de todo o Brasil, nós convidamos você a participar também do programa por telefone, e-mail, pelo Twitter. Eu e Denise Rotenburg estamos conectados aqui à mesa. Saiba como. Tribuna Independente é um programa interativo. Você pode participar encaminhando perguntas e questionando o convidado. As perguntas podem ser feitas pelo telefone 0, código da operadora 17 3355 8432. Pela internet, através do e-mail tribunadf@redevida.com.br ou pelo Twitter, @Leandro Mazzini e @Deni Rotenburg. Participe e faça parte da família da Rede Vida. Muito bem, você já sabe como participar. Estamos esperando as suas perguntas. Denise Rotenburg. Bom, ministro, acaba de chegar de um jantar na casa do vice-presidente Michel Temer, onde estava a presidente Dilma Rousseff. O partido está em paz? Ou continuam os grupos formados contra a liderança de Henrique Eduardo Alves na Câmara e a liderança de Renan Calheiros no Senado? Olha, antes de te responder essa pergunta, eu gostaria de agradecer o privilégio de estar aqui. Eu vejo o programa, os convidados aqui são extremamente importantes, por isso para mim é uma honra muito grande estar na Rede Vida ao lado de vocês. Gostaria de dizer ao Leandro que eu vi com muita atenção a generosa apresentação da minha vida política, mas eu senti falta do que houve, que eu considero o mais importante, que me deu muito prazer. Eu fui prefeito de Niterói. Prefeito de Niterói. Exatamente. Perfeitamente. E me deu um prazer enorme, porque ser prefeito, o Juscelino dizia que a melhor coisa que ele teve foi ser prefeito.
E depois eu pensei, eu sempre quando ele dizia isso, quando eu estava fazendo um trabalho acadêmico, que era uma pesquisa sobre o GE, e eu ouvia o Juscelino, eu achava que era um pouco demagogia, coisa de fazer graça, não é isso? Aí eu tive a oportunidade de ser prefeito, de ser governador e acompanhar de muito perto o presidente Fernando Henrique no exercício da presidência da República ali no Palácio do Planalto. E hoje eu entendo o que o Juscelino quis dizer. De fato, a coisa que mais realiza é ser prefeito. Porque está mais próximo da população, é isso? É porque você faz. Você tem a resposta imediata, você não precisa pedir, você manda. O governador pensa que manda, porque nomeia o secretário de Fazenda, o secretário de Fazenda conversa com os 10 maiores contribuintes, vai nos principais jornais, daí a pouco é uma luta para você demitir o secretário, substituir o secretário. O presidente da República, ele nem ministro nomeia, porque indica, os partidos indicam, as pessoas indicam. Mas tem um poder enorme, porque ele faz a agenda do país. As pessoas discutem que o presidente da República reputa, considera relevante à sociedade discutir. Isso é um poder muito grande. Agora, voltando à sua pergunta. Olha, o PMDB é um partido muito inquieto, sempre foi. Ele nunca foi um partido de donos. Aqui você já entra major. E quem tem comando sabe que a hierarquia ela é respeitada, mas há política, há divergência, há formação de maioria, há debate, e sempre tem grupos que divergem. De modo geral, o partido está unido, mas existe, não posso negar, a imprensa está dando isso, tanto na Câmara quanto no Senado, parlamentares que questionam determinadas atitudes que o partido vem tomando por intermédio de suas lideranças, do seu comando parlamentar. Mas isso se resolve pela política. Ontem, o presidente Michel Temer, o vice-presidente da República e presidente do partido Michel Temer, fez uma reunião com representantes de um grupo de 35 deputados, exatamente para discutir, para buscar um modo de vida, de compreensão que permita manter a unidade do partido, que é um ativo extremamente importante para o país hoje, principalmente em função dos desafios que a presidenta Dilma enfrenta. Ministro, antes da chegada do líder Henrique Alves ao posto de líder do PMDB na Câmara, a bancada sofreu um momento de muita instabilidade, com líderes durando 10 dias, 15 dias, listas sucessivas, derrubando líderes, indicando novos líderes. E com o Henrique Alves, bem ou mal, o partido entrou numa situação meio de normalidade. O senhor teme que esse período de instabilidade retorne e atrapalhe a atuação do PMDB na Câmara? Não, porque naquela época o que de fato havia era uma profunda divergência no comando parlamentar do partido. Tinha o grupo do Senado e o grupo da Câmara. O grupo do Senado era vinculado, apoiava o presidente Lula. Tinha o governo atuando ostensivamente a favor dele. E o grupo da Câmara, ele reagia. Tinha o comando do partido, mas não tinha o comando parlamentar. Porque o Senado chegou até, com o apoio do governo federal, a eleger líder na Câmara. Então, a divergência era de natureza diferente. Havia uma divergência de concepção, havia uma divergência de rumo. De um lado estava um grupo liderado pelo presidente Sarney, e de outro um grupo, era o presidente Sarney e Renan, e de outro um grupo liderado pelo presidente Michel Temer. Esse problema fez com que nós entendêssemos que era fundamental sair daqui, sair desse conflito parlamentar, que não levava a lugar nenhum, e mobilizar o partido, já que estávamos à véspera de uma eleição presidencial,
para que nós apresentássemos um candidato a presidente da República, fizemos uma prévia, 2 companheiros concorreram, na época o garotinho era do PMDB e era candidato a presidente da República, e o Germano Rigoto, que era governador do Rio Grande. Fizeram prévias, isso mobilizou o partido nacionalmente, reanimou o partido e fez com que nós acabássemos encontrando o caminho da unidade. E foi essa unidade que permitiu que nós tivéssemos condições de indicar o presidente Michel Temer para vice e apoiar a presidenta Dilma Rousseff para presidente. O senhor falou que existia aí uma diferença de rumo. Na verdade, o que se vê agora é uma diferença de rumo, no momento em que tem um grupo pedindo para o PMDB apresentar um projeto de governo. Hoje, alguns deputados disseram para mim assim, nós ocupamos o Ministério do Turismo e nós não temos um projeto de turismo, um projeto nacional para essa área, para apresentar à presidente Dilma Rousseff ou mesmo ao nosso ministro. Como é que resolve isso? Não existe aí uma diferença de rumo? Não fica muito a imagem de cargo por cargo, que tem um grupo que deseja tirar? E também aquela coisa de ficar mais os mesmos, sempre os mesmos? O problema é que a memória política é muito tênue. Muito tênue. As pessoas esquecem com muita rapidez o que ocorre. Eu fui, durante alguns anos, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, e lá tivemos oportunidade de apresentar um programa do PMDB na eleição na primeira eleição do Lula. Nós, na época, apoiamos o candidato Serra. Esse programa foi discutido, elaborado, apresentado ao candidato, mas o candidato achou que era um programa meio ruim, de direita, e, curiosamente, o Lula pegou as pessoas que a Fundação contratou, chamou para elaborar esse programa, e vários deles participaram em cargos importantes do governo Lula, como, por exemplo, o Marcos Lisboa, que coordenou a área econômica desse programa. Ele foi o assessor de política econômica do ministro Palocci durante o governo Lula. Agora, recentemente, quando o deputado Eliseu Padilha, que está hoje à frente da Fundação, nós fizemos um programa que participou uma equipe que estávamos o Mangabeira Unger, o ministro Delfim Neto, o Eliseu Padilha e várias outras pessoas e grupos de especialistas por área, e esse programa foi entregue à presidenta Dilma Rousseff. Então, o partido tem um programa. E esse programa, ele define coisas extremamente importantes, como, por exemplo, a necessidade de você perseverar na política econômica que tem compromissos com a ideia, com o sentido de que é possível desenvolver e distribuir renda. O segundo ponto, a manutenção dos compromissos macroeconômicos, para que nós possamos ter estabilidade, inflação controlada, a economia organizada. Terceiro ponto, a necessidade de aumentar a poupança pública e privada, porque sem poupança pública e privada, dificilmente nós vamos ter condições de avançar no sentido de gerar novos investimentos e, consequentemente, aumentar ou manter o que se conseguiu durante os últimos 8 anos, que foi uma permanente elevação da oferta de empregos e uma política de salário mínimo que permitiu que tivéssemos um aumento real de 54%. Esses compromissos todos estão lá, como também a necessidade de você manter a política social e caminhar para uma segunda geração de políticas sociais, porque a primeira, ela já foi cumprida, essa etapa já foi cumprida, agora nós temos que buscar novos caminhos. Então, esse programa está lá, escrito, existe. Agora, por que Agora, então? evidentemente, não se tratou de turismo.